Ok, excelente. Pongámonos parados, por favor, queridos hermanos, que Dios los bendiga en Cristo Jesús. Bienvenidos a la casa de Dios. Agarre su Biblia, por favor. Abra en el libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15. También tendremos aquí en pantalla para que usted pueda acompañar. Primera carta que escribió el apóstol San Pablo al joven Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Voy a pedir a los sugieres que puedan nos apoyar, a ver si algún hermano quizás o alguna visita no ha traído la Biblia, la iglesia puede estar prestando. Es un apoyo que nosotros tenemos aquí. Ahí están los sugieres, muchas gracias. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Cuando todos se encuentren, vamos a leer todos juntos, es importante. Aquí ya tendremos en pantalla también. Está una versión diferente, pero se puede entender. Ahí está la nueva versión internacional. Es una linda versión también. Amén. Todos encontramos, ¿no? A la cuenta de 1, 2, 3. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Una vez más, por favor, todos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Oremos. Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por esta reunión en esta noche. Nos reunimos aquí para alabar tu nombre, exaltar su nombre, en el día del Señor. Hoy es el día del Señor. Y tu pueblo reunido en la casa del Señor, alabando al Señor y ahora escuchando la palabra del Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo alumbre ese texto, traiga luz sobre ese texto, para que Cristo sea revelado aquí en ese texto. Pedimos que el Espíritu Santo revele a Cristo en ese texto que estamos leyendo, y que la prédica de hoy pueda exaltar y glorificar al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Señor, pedimos tu gracia, tu bendición también sobre los niños que están estudiando su palabra ahí abajo. Señor, pedimos su ayuda sobre todo ese pueblo. También pedimos tu bendición sobre nuestros hermanos que no pudieron llegar aquí, que quizás están con alguna enfermedad, algún problema. Quizás algunos están internados, otros están con dificultades, otros salieron a trabajar, a estudiar. Señor, pedimos tu bendición sobre su pueblo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Puede sentarse, por favor. Es interesante notar que dentro de un hospital, ponga atención, dentro de un hospital, Hospital México, por ejemplo, hay algunos servicios que son de rutina. Están las consultas ambulatoriales, ambulatorio. Por ejemplo, ahí se va a los pacientes con consultas de control. Entonces usted va, saca ficha en el Hospital México para hacer un control con el médico para su hipertensión, para su diabetes, para alguna enfermedad que usted tiene. Estas son las consultas de control, de rutina. Pero en el mismo Hospital México, por ejemplo, aquí en Sacaba, está emergencias, que es distinta la situación. Ahí emergencias no es un control, no es una consulta, no se saca ficha. Usted entra por emergencias y los doctores que están de turno ahí, los internos, tienen la obligación de te atender al instante. ¿Por qué? Ahí la atención es un tema de prioridad. Cada minuto cuenta. Entonces, dentro de un hospital tenemos un servicio que no es tan urgente,
que se puede esperar, no es prioridad, pero hay servicios que son prioridad. Entiendan eso. En ese punto nadie discute, nadie rechaza ese punto. Todos ya sabemos. Estás muy enfermo, va por emergencia. Está para control, va por consulta. O sea, hay una aceptación de ese tema, nadie discute. Y hoy aquí, por la palabra del Señor, veremos también que hay temas bíblicos que son prioridad. Hay algunos que son común, que estamos lidiando a cada día, son importantes también. Y uno de ellos que vamos a ver aquí, que es la prioridad, escuche, la prioridad, la emergencia, lo más importante, es la misión y el propósito principal porque Jesús vino al mundo. Entonces el tema de la prédica hoy es esta: ¿por qué Jesús vino al mundo? Repita conmigo: ¿por qué Jesús vino al mundo? Una vez más, ¿por qué Jesús vino al mundo? Y esa prédica cumple dos propósitos. Ponga atención, ponga atención. Esta prédica hoy cumple dos funciones. Primero, para el cristiano que está aquí. Se usted entrou aqui e usted já é um cristiano, usted já recebeu a Cristo como seu Salvador, já eres bautizado, já eres um cristiano, essa prédica te vai capacitar, te vai ajudar, te vai preparar para contestar, por exemplo, aquele amigo, aquele vecino, aquela pessoa na universidade, aquele pariente que pergunta assim: por que você vai à igreja? Por que você é cristiano? Por que eres cristiano? ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué ser cristiano? Esas preguntas que nos hacen. Usted que es cristiano, que está aquí hoy esa prédica te va a preparar, te va a dar herramientas, ponga atención, te va a dar herramientas para que usted pueda contestar esas preguntas, ¿ok? Está ahí. Pero esa prédica también, incluso los hermanos que nos están asistiendo ahora, por meio da plataforma aí, da página da igreja, você que está mirando esse vídeo agora, se há pessoas que estão aqui hoje, ou estão mirando esse vídeo, que não são cristianas, essa palavra vai dar-te uma direção, um entendimento, que é o evangelho. Vai contestar a pergunta: por que Jesus vino ao mundo? Por que Jesus nasceu? Por que foi necessário que uma virgem diera luz a um niño? ¿Por quê? Então, cumpre dois propósitos. E vamos estudar hoje um pouco da vida de Jesus aqui na terra, sua encarnação, as coisas que hizo. Por exemplo, Jesus hizo muitas coisas. Sanou enfermos, sanou leproso, sanou paralítico, sanou enfermos. Jesus hizo isso. Jesus também livrou pessoas que estavam possuídas por demônios. El enemigo de Dios, llamado Satanás, poseía a las personas y Jesús llegaba y liberaba a esas personas. Está ahí claro lo que Jesús hacía. Jesús enseñó muchas verdades, enseñó el sermón, enseñó las bienaventuranzas, enseñó muchas verdades. Ok, pero también Jesús alimentó multitudes, multiplicó pan, pescadito, alimentou 5.000 em uma ocasião, depois alimentou mais 3, 4.000 em outra ocasião, alimentou as multitudes. E Jesus também ressuscitou algumas pessoas, ok? Ok? Jesus hizo todo isso, pero há algo muito especial. La prioridad, muchas gracias, la prioridad de las prioridades, lo más importante. En el texto que hemos leído aqui, de 1 Timoteo, não cierre sua Bíblia, mantenha-la aberta. En el texto que hemos leído aqui, veremos uma admirável, uma linda explicação de la obra salvadora de Deus. Deus em sua obra, em sua missão. Pero nós vamos estudar aqui, palavra por palavra, desse versículo, para entender bem por que Jesus vino ao mundo. Então, já expliquei,
que você que está aqui ou está vendo esse vídeo já eres cristiano, te vai dar ferramentas para explicar a seu vecino que não é cristiano, para explicar a seu padrino que não é cristiano, para explicar em sua universidade, a seus amigos que não são cristianos, te vai dar ferramenta, você é cristiano. Pero você que está aqui, ou está vendo esse vídeo, que não é cristiano todavia, vas a entender por que Jesucristo vino a esse mundo. Então, antes de começar com os pontos que vamos estudar por que Jesus vino, não sei se você se deu conta, há primeiro aqui uma instrução. Mira comigo, há uma instrução, como uma orientação para os leitores. Ou seja, quando você, é como agarrar um livro, e você tem como uma instrução assim, como ler esse livro. Como por exemplo, você vai comprar um livro, e na primeira página está escrito, como ler esse livro. Como um aviso. Mira comigo aí, mira comigo. Está na primeira parte. Antes de começar a explicar por que Jesus vino ao mundo, há um aviso, há uma orientação. Veja comigo. Palavra fiel e digna de ser recebida por... De novo. Palavra fiel e digna de ser recebida por... Aqui está um aviso, um alerta. Por quê? É como se Pablo, al escrever esse texto, antes de começar a explicar por que Jesus vino ao mundo, Pablo se detiene e diz: ponga atenção, atenção, há algo muito importante que vou dizer. É como chamar a atenção, é como se as pessoas estuvieran distraídas, mirando aí com seu celular, ou outras coisas haciendo, e Pablo disse: queridos, em quechua, há uma frase que me gusta que diz assim: Tata Dios papalabranta uyarimunas hermanos. Que les parece? Eu escrevi aqui, porque é difícil essa frase, então por isso eu escrevi aqui. É como se todos estivessem distraídos. E Pablo dijo: Tata Dios papalabranta uyarimunas hermanos. Tata Dios papalabranta hawaimunas hermanos. Aí a gente... Aí já põe a atenção, não vê? Aí mira, hasta ustedes já puseram a atenção. Essa é a ideia aqui, essa é a ideia. Pablo está dizendo, palavra fiel e digna de ser recebida por todos. O que significa aqui? Por que palavra fiel? Porque é uma palavra digna de confiança. Por que é uma palavra fiel? Porque é digna de crédito. Por que é uma palavra fiel? Porque esta palavra é segura. Por que é uma palavra fiel? Porque esto é muito certo. Não há quizás, a ver. Não é fiel. É segura essa palavra. E por quê? Porque é uma afirmação doutrinária que incluso a igreja de antes, de los primeiros hermanos, creía nessas coisas, era fiel. ¿Por que era fiel? Porque aqui está o coração, ponga atenção, aqui está Sonkoi, aqui está o coração do cristianismo bíblico. Então essa palavra é fiel. ¿Por quê? Aqui é a essência do cristianismo. ¿Por que é fiel? Porque negar lo que vamos estudar aqui é estar fora do reino de Deus. Então, Pablo empieza dizendo, palavra fiel. Pero hay más. ¿Qué dice ahí? Palavra fiel e digna de quê? De ser recebida por todos. Aí mirem sua Bíblia, não cierre a Bíblia, mirem sua Bíblia. Fiel já hemos visto, por que digna de ser recebida por todos? Como assim? É que merece ser aceitada por todos. Não é que esse grupo aqui aceita e aqui, aqui não quero, aqui, quizás alguns, não. É digna para ser aceitada por todos. E aí mais, todos deveriam aceitá-la. Todos deveriam creerla. Todos os que estão aqui, estão vendo esse vídeo agora, podem estar seguros de que esta palavra é certa, correta, não há dúvidas. Assim que aqui está uma palavra que se pode confiar. Por isso Pablo dijo, digna de ser recebida por todos. E aí mais,
todas as demais verdades aqui na Bíblia dependem de esta verdade aqui. É como se aqui fosse uma coluna. Me chama a atenção Peña de Oreb, porque mira, há colunas majestuosas aqui, lindas, perfeitas, muito bem elaboradas. Por exemplo, se hoje, ponga atenção, se hoje não me gostou as ventanas, não me gustam as ventanas de Peña de Oreb, vou quitar as ventanas, a construção vai cair? Não, não vai cair. Vamos a passar frio, vai entrar vento, vai estar feio, vai estar hueco sem ventana. A construção não cai, a estrutura não cai. Pero se hoje dinamitamos essas colunas e rompemos essas colunas, a estrutura da igreja cai. A construção cai. Não me gostou a porta, eu saco, não cai. Não me gostou as ventanas, eu saco, não cai. Pero as colunas, se eu saco, cai. Aqui está uma coluna, que vamos estudar hoje, é uma coluna. Repita comigo, coluna. Mais forte, coluna. Coluna de la fé cristiana. Não creer em esto, rechazar esto e não receber isso, é rechazar todas as outras verdades da fé cristiana. E ayer aqui na noite nós hemos visto, se você não pudo vir ayer, te invito a ver a página da igreja. Está aí a prédica em vídeo, está a prédica, as 7 verdades bíblicas. Foi gravado ayer aqui na noite. Vai à página da igreja e vas a mirar. Aqui está de novo outra verdade. E não estamos aqui com um livro qualquer. Não é Condorito, não é Los Tiempos, não é La Voz, não é qualquer livro que está aqui, não é Fábulas de Esopo. Esse livro é a própria palavra de Deus. Por isso que palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Em outras palavras, ponga atenção, ler esta palavra em voz alta é escuchar a voz del Deus mismo. Leer esta palavra em voz alta é escuchar a voz de Deus, porque a Bíblia não contém palavras de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não só contém algumas palavras hermosas de Deus, a Bíblia de tapa a tapa contém, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Então, ela é fiel e digna de ser recebida por todos. Pero que palavra é essa, missioneiro? Quando você vai começar a predicar, que palavra é essa que nos está criando essa expectativa para que é fiel, que é digna de ser recebida? Vamos ver agora. Abra sua Bíblia. Aí, abra sua Bíblia. Aí mesmo, aí nesse versículo. Aí mesmo. Não cambie de versículo. É aí que vamos ler agora. Palavra. Leia comigo o versículo 15. De novo. Palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Que Cristo... Vamos ver palavra por palavra. Cristo. Que é Cristo? Que significa essa palavra Cristo? Que cantamos? Cristo a los cristianos. Cristo. Que significa essa palavra? Por isso já expliquei. Essa prédica de hoje te vai dar ferramentas. Você vai estar preparado para poder predicar a outras pessoas, para poder ensinar a outras pessoas. Que é Cristo? A palavra Cristo na Bíblia significa el ungido de Deus. Significa que el Espírito Santo de Deus, el Santo Espírito de Deus, vino sobre Jesús. Jesús, ao ser bautizado em águas, em São Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, está Jesús entre o rio Jordão, e depois de ser bautizado, Jesús sale del água. Mateus 3, 16 diz que aqui os cielos se abrieron e vino el Espírito de Deus que descendia como uma paloma, significando a sencillez, significando a beleza aí do Espírito Santo. Vino sobre Jesus e se abriu os cielos e ouviu uma voz que dizia:
Dios diciendo, ¿este quién? Jesús. Este es mi Hijo amado que me da gran gozo, que me da gran alegría. En aquel momento el Espíritu Santo de Dios descendió sobre Jesús y Jesús fue lleno del Espíritu Santo para cumplir la obra del ministerio que él tenía que hacer. Jesús no podría hacer lo que tenía que hacer si no fuera lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia, ser lleno del Espíritu Santo significa que es ungido de Dios, por Dios con el Espíritu Santo. Eso significa ser ungido. Y todo el ministerio de Jesús, sanar enfermos, resucitar los muertos, levantar ahí los que estaban desanimados, traer una palabra de bendición, traer enseñanzas, multiplicar panes, todo su ministerio fue realizado porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso que dice aquí que Cristo, la palabra Cristo significa aquel que es ungido por Dios con el Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 10 versículo 38, o Hechos 10, 38 dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y él cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesucristo fue ungido por Dios con el Espíritu Santo. Dios estaba ungiendo a Cristo con el Espíritu Santo para capacitarlo para la obra. Eso significa la palabra Cristo, el ungido de Dios. Pero hay más que Cristo Jesús. Son dos palabras, Cristo Jesús, que después en castellano juntaron Jesucristo. Es lo mismo, pero esa frase, Jesucristo, y después Cristo Jesús. Jesús, ¿qué significa? ¿Qué es Jesús? La palabra Jesús, el nombre Jesús, significa Jehová salva. El Señor es la salvación. Por eso que los testigos de Jehová están equivocados. Porque los testigos de Jehová proclaman que Jesús no es Dios. Los testigos de Jehová están equivocados porque dice que solo Jehová salva. Pero aquí en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento, Jesús viene y el propio nombre significa Jehová salva, dando a entender claramente que Jesús es Hijo de Dios y Jesús es Dios, igual a Dios, eterno como Dios, sin inicio, nunca fue creado. Jesús es Dios. Jesús no es inferior a Dios. Jesús no es un Dios pequeño. Jesús es el propio Dios. Uno de los discípulos dijo: Señor, muéstranos a Dios que nos basta. Y Jesús dijo: quien ve a mí, ve al Padre. En otras palabras, quien ve a Jesús, ve Dios. Jesús es Dios. Por eso ahí está el significado de su nombre, Jesús. Pero hay más. Mateo capítulo 1 versículo 21. Usted que está tomando nota, yo trato de repetir porque si estás tomando nota, tome bien. Mateo 1, 21 dijo: el ángel hablando con la Virgen María, la María. El ángel dijo: y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre. ¿Cómo se debería llamar el niño? ¿Cómo se debería llamar al niño? Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el significado. En el Antiguo Testamento, Jehová salva. En el Nuevo Testamento, Jesús, que es Dios, salva. Ponga atención, no hay una separación. No son dos dioses. Es uno nomás. No es que allá era un Dios y aquí ahora es otro. No, es uno solo Dios. En tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Santísima Trinidad, pero una sola persona.
Jesús significa Jehová salva. El Señor es la salvación. Por eso que aquí si usted se da cuenta, em Mateus 1:21 já empieza a mostrar pouco da missão de Jesus. Porque disse que, porque Ele salvará a su pueblo de sus pecados. Ponga atenção aqui, mire aqui, mire aqui. Jesus não vino a la tierra para derribar poderes políticos. Jesus nunca foi político. Hubo tempo que queriam proclamar, depois de gran milagro, a gente queria proclamar Jesus rei. Eres nuestro rei, vamos a votar, votação agora. Quando, companheiros? Agora, quando? Agora. Jesus é rei. E Jesus se escapou, porque Jesus não vino para ser político. Jesus não é contra os políticos. Jesus ama os políticos e disse que nós devemos respeitar a política, pero Jesus não vino para derribar poderes políticos e instituir partido e governo, não humano, é governo espiritual. Jesus também não vino, ponga atenção, Jesus também não vino para corrigir, para arreglar injusticias sociais. Há tanta injustiça em Bolívia, mira. Há tanta pobreza. Não, Jesus não vino para isso. Está bem que tengamos abogados para as leis e justiças. Está bem que tengamos médicos para sanar os enfermos. Está bem, pero Jesus não vino para poner leis humanas para arreglar problemas sociais, não. Por isso que há uma teologia que se equivocaram, chamada teologia da liberação, onde começou principalmente com os socialistas, dizendo que Jesus é o mais grande socialista que houve na terra, porque Jesus cuidava de los pobres e sacava de los ricos para dar a los pobres. O mais grande modelo de socialismo não é Fidel Castro, não é Che Guevara, sino que dizem essas pessoas de la teologia de la liberação que o mais grande socialista foi Jesus. Não, mil vezes não. Ou em quechua, mana. Jesus nunca foi líder socialista. Jesus nunca foi líder político. Por supuesto que ele reunia os ricos e que ele alimentava os pobres, pero ele tinha propósito de mostrar su amor e misericórdia, pero não de ser líder socialista como Che Guevara, como Fidel Castro e como outros líderes socialistas que temos. Não, Jesus não é, nunca vino para instituir nenhum reino humano, sino que vino para salvar a su pueblo de la culpa del pecado. E vamos a ver aqui porque Jesus vino. Então é importante aclarar isso. Já hemos visto o que significa a palavra Cristo, já hemos visto o que significa a palavra Jesus. Siga comigo, 1 Timoteo 1:15, não salga de aí. Se vas a ir a outros textos, vuelva aí. 1 Timoteo 1:15, digo, palavra fiel e digna de ser recebida por todos, que Cristo Jesus vino al mundo. Vamos dividir aqui em duas palavras. Vino, alguém que viene, el verbo venir, yo vengo, tú vienes, ellos vienen, nosotros venimos. Cristo Jesús vino. O que significa essa palavra aqui dentro da Bíblia? Significa cambio de lugar. Ponga atenção, cambio de lugar. Salir de lugar para ir a outro. Significa que o eterno Jesús, que sempre existiu, vivendo com Deus em los cielos, em período de la história, nasce de uma virgem. Significa que ele tuvo que venir. Não foi nós que fuimos hacia ele, ele vino hacia nós. Vou repetir, ponga atenção. Não foi nós que dissemos: eu quero encontrar a Jesus. Aí Jesus, ai que lindo, vem, e eu vou, e Jesus paradito, sentadito aí. Não, a Bíblia diz que Ele vino. Significa que Ele deixou os cielos,
com los ángeles, todo su esplendor, toda su gloria, toda su majestuosidad, toda su belleza del cielo. Y Jesús vino a la tierra. Él quiso venir, nadie le obligó. Dios no le jaló, anda a la tierra. No, Él vino porque había un plan elaborado antes de usted nacer, antes que yo nazca, antes que el mundo exista. Ya hay un plano, ponga atención aquí, déjame aclarar algo. Cuando Adán y Eva pecó, ponga atención, es muy importante, tengo que aclarar eso. Cuando Adán y Eva pecaron, o sea, Adán y Eva fue la primera pareja, desobedecieron a Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no se puso desesperado en el cielo. Ay, ahora, Adán y Eva pecaron, y ahora, y los ángeles, no pasó eso. Y los ángeles, y ahora Dios, ¿qué vamos a hacer? Había un plan, y ahora Adán falló, el plan se acabó, y ahora, no pasó eso. Dios no agarró un libro y dijo, ¿qué pasó pues? ¡Qué macana! Adán y Eva fallaron. Vamos para el plan B. Vamos para el plan C. Vamos a ver aquí, ángel, dale una idea, una sugerencia. No, nunca pasó eso. Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito poder y soberanía, Dios ya sabía que la primera pareja iba a fallar y pecar. El pecado de Adán y Eva no agarró a Dios de sorpresa. Dios no se empezó a jalar los cabellos. Ay, ahora, y su barba. No. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios ya había... Ponga atención, es muy importante eso. Escuche usted que está viendo ese video. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios antes ya había provisto un medio de perdón para el pecado de la humanidad. Apocalipsis vai dizer que houve um cordeiro, que é Jesus, que foi imolado, que foi muerto antes de la fundación del mundo, antes de Génesis 1. Génesis 1 empieza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de Dios empezar a crear los cielos y la tierra, ya el plan perfecto de Dios ya existía. Jesús es el plan único de Dios. No hay dos planes. Falló uno, intentemos otros. Eso se pasa con nosotros, ¿no ve? Eso pasó conmigo. Febrero de 2020, hice un plan con mi familia de ir a vivir en Oruro y nunca más volver a Cochabamba. No es porque no me gusta Cochabamba, a mí me gusta la monasqueriata Cochabamba, pero mi plan como misionero era desarrollar misión en Oruro. Ese era mi plan A. Y fuimos a Oruro. Y vino la pandemia. Y vino los problemas. Y el plan A falló. Tuvimos que agarrar un camión de nuevo, meter todos los muebles y los cachivaches ahí dentro del camión y volver a Cochabamba para el plan B. ¿Quién tiene plan A y plan B? Soy yo. Es usted. Cuando las cosas no salen bien, cambiamos de planes. ¿No es así? Pero Dios nunca cambió. Dios siempre tuvo un plan perfecto. Por eso que Jesús, cuando vino a la tierra, mira, tome nota, Juan 1:14. Juan 1:14 dice así: que el verbo, o sea, la palabra de Dios, Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, que ya existía en el cielo, Jesús siempre existió. Ponga atención. Jesús no fue creado por Dios para socorrer a la humanidad. Jesús no nació en el cielo para socorrer a la humanidad. Jesús nació de la Virgen María para salvar a su pueblo. Pero Jesús siempre existió. Eso significa ser eterno. Eternidad significa que nunca hubo principio y nunca tendrá fin. Pero hubo un tiempo, como si las cortinas, mira esas cortinas, a mí me encantan, son muy bonitas. Es como si esas cortinas de Peña de Oreb estuviesen cerradas. Y Dios dice, porque en Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice así: pues
pero cuando vino la plenitud del tiempo, es como Dios abriendo las cortinas. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, Gálatas 4:4, Nicolás, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijo. Las puertas, las cortinas de la eternidad se abrieron y Cristo nació en la tierra. Cristo nació, sí, pero fue en la tierra, porque siempre es eterno. Ese es Jesús que vino al mundo. Por eso que Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino. Él vino. Él vino. Pero vino a dónde? ¿Dónde le ha venido? Al mundo. Que Cristo Jesús vino al mundo. Mira conmigo ahí. Que Cristo Jesús vino al mundo. Jesús. Es interesante eso. Hoy en la tarde vendo esse tema, eu me quedei assim admirado. Ayer igual. Jesús no era un espíritu desencarnado. Y la gente, ay, ay, no. Jesús no era una almita del Día de los Muertos, no era una almita vagando ahí. No. Jesús nació de parto natural, normal, de una mujer. Nació com placenta, com sangue, ele llorou, tiveram que cortar seu cordão umbilical. Você nunca viu como é a coisa? É assustadora, é traumático para a mamá. E aí está, nasceu esse bebê, e a mamá le põe no pecho, e o papá com cara de roupa. La guagua, o bebê tem cara de rodilhas, e o papá disse, é minha cara, é minha cara. O papá se põe opa nesse momento com esse bebê. Não se parece com nadie. O papá tão opa disse assim, é minha cara, é minha cara. É um momento espetacular. Jesus passou por isso, pues. Jesus não vino como a película El Terminator, o exterminador del futuro. Não, por favor. Pare de magia, pare de mirar películas de Disney, por favor. Jesus nasceu de uma mulher. Parto normal. Ele vino a esse mundo. Não vino de uma estrela aí e foi a Marte e não havia casa em Marte e foi a la Luna, era muito frio, foi a la Sol, era muito caliente e vino à Terra. Não. Ele vino direto à Terra. Por isso que Juan 3:16 disse, porque de tal maneira amou Deus al mundo, que ha dado su Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. El Señor Jesús, ponga atención aquí, usted necesita entender eso. El Señor Jesús asumió una naturaleza humana. Jesús fue hombre. No era un espíritu. No, era hombre. Caminaba, se cansaba, tenía sed, tenía hambre. Vivió en condición humana, verdadero hombre, pero nunca pecó como el hombre. Sabe por que Jesus nunca pecou? Eu vou detener aqui poucos minutos aqui. Sabe por que Jesus foi sem pecado? É importante, vou abrir um parênteses aqui. Ponga atenção. Jesus foi o único que ponga atenção. Jesus foi o único que nasceu de mulher que nunca pecou. Sabe por quê? Porque não foi engendrado por homem. O pecado que vino de Adão e Eva foi passando. Adão e Eva tuvieron Caim e Abel. Adão e Eva pecaram. Caim matou Abel. Caim se escapou, huyó de la presencia de Dios. Dios lo expulsó. Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Nació, fue naciendo. Papá y mamá, así se generan las guaguas. Papá y mamá y genera una guagua. No son dos hombres, no son dos bigotes. Es un hombre y una mujer. No son dos mujeres que genera guagua. No es transgéneros que genera guagua. Es hombre y mujer. Hombre y mujer, así nacen los bebés, así nace. Y todo bebé que nace, nace pecador. Por eso que David en el Salmo 51, versículo 5 dice, soy pecador desde que nací. Salmo 51, 5, desde que concibió mi madre, papá y mamá generan un hijo, pecador, pecador,
pecador, el pecado va pasando. Pero cuando llega en Jesús, José no participó. José no participó. José, el marido de María, el novio, no participó. Jesús fue engendrado por obra y acción del Espíritu Santo de Dios en el vientre de María. Por eso que Jesús es sin pecado. Por eso que Jesús es sin pecado. Cierro paréntesis. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? 1 Timoteo 1:15. ¿Para qué Cristo Jesús vino al mundo? ¿Para qué? Para. Está en la pantalla. Para. Qué interesante, ¿no? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. ¿Salvar de qué? ¿Será que para salvar de mi soledad? Yo soy tan solitario, no he logrado casarme, no he logrado pareja, mis papás murieron, soy tan solitario. Jesús, sálvame de mi soledad. ¿Será que es para eso? ¿Será que para salvar de mis deudas? Yo hice un préstamo, no logré pagar, estoy desesperado. Jesús, sálvame de mis deudas. ¿Será que es para eso? ¿Será que vino para salvar de la pobreza? Ahora conocí a Cristo, ahora yo soy rico, tengo mucha riqueza porque Jesús me salvó. ¿Será que es eso? ¿Será que Jesús vino a salvar de mi desempleo? Ahora soy cristiano, tengo los mejores empleos. ¿Será que es eso? Y la respuesta es no. No tiene que ver con su soltería, no tiene que ver con su soledad, no tiene que ver con sus deudas, no tiene que ver con sus problemas financieros, emocionales, de salud. Aunque Jesús es tan bueno que puede nos ayudar en todas estas áreas. Que se quede claro, Jesús puede nos ayudar, puede. Jesús me dio una esposa, me salvó de mi soltería, pero no era para eso que Jesús vino. Fue como una ayuda que Jesús me ha dado. Pero Jesús no vino para eso. Jesús já me ajudou com mis deudas, já muitas vezes, pero não foi para isso que ele ha venido. Aqui diz, Jesus vino para salvar. Salvar significa rescatar de uma desgraça. Rescatar de uma desgraça. Librar de la destrucción. Significa que Jesucristo vino salvar-nos de la ira santa y justa de Dios. Dios, cuando el hombre pecó, Dios se airó con el hombre. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Ahora Dios mira al ser humano con su ira eterna. No es una ira humana, no es una ira, una venganza que yo siento, no. Es una ira santa y justa. Jesucristo vino para salvarnos del juzgamiento de Dios. Jesucristo vino para salvarnos de la ira de Dios. Las deudas, el matrimonio, el auto, la casa es todo secundario, Jesucristo vino a ese mundo para salvarnos. Fuimos salvos de la ira de Dios, fuimos salvos por Dios en su gracia y somos salvos para Dios, para su gloria. El propósito de la venida de Jesús es venir a salvar. Ponga atención, yo hablé ese tema aquí ayer y quiero repetir para que se quede claro, que se quede clavado como fuego en una madera, que se quede clavado esa idea. Cada pecado cometido, ponga atención, cada pecado cometido, cada malo pensamento, cada mala acción que hicimos a las ocultas, papá y mamá no vio, el esposo no vio, la esposa no vio, el pastor no vio, la pareja no vio, pero cada pecado Dios vio y cada pecado deberá ser castigado. Nada quedará sin punición y solo hay dos lugares para ser castigado el pecado.
Ponga atención, ese es muy serio. De ese depende la prédica de hoy. Solo hay dos lugares para el pecado ser castigado: para los no cristianos, para aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no creyeron en Jesús. Y todo pecado será castigado en un lugar llamado infierno. Infierno, infierno no es un cuento de los cristianos. Infierno no es una fábula de los cristianos. Infierno no es un miedo que los cristianos producen. Infierno es un lugar real que Jesús predicó, que Jesús enseñó, que Jesús mostró. Todo pecado, para toda punición en aquellos que no creen en Cristo, será castigado en el infierno. Pero para aquellos que creen en Jesús, usted que está aquí en esta noche, si usted ya creyó en Jesús, si usted ya cree en Jesús, usted es hijo de Dios, estás viendo ese video, ya creyó en Jesús, sus pecados ya fueron castigados en la cruz del Calvario sobre nuestro Señor Jesucristo. Él cargó nuestros pecados. Para los que creen en Jesús ya no hay más condenación. Para los que creen en Jesús ya no hay más condenación, sino que pasaron de la muerte para la vida. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Para los que creen en Jesús, todo pecado, toda maldad, todo malo pensamiento, toda mala acción, todas cosas que hicimos mala, ya fue castigada en Cristo, en la cruz, en la cruz. Por eso que ningún pecado quedará sin punición, sin castigo. Es importante entender eso. Y aquí yo hago una pregunta. De eso vale la prédica hoy. ¿Dónde sus pecados serán castigados? ¿En el infierno? ¿Por siempre? ¿O en la cruz de Cristo, cuando creas en Cristo como su Salvador? No hay una tercera opción, solo hay dos. Si hoy todavía no has creído en Cristo, si hoy todavía no eres un cristiano, sepas que necesitas urgente correr y ahorrarse a los brazos de Cristo hoy mismo, hoy mismo. Y eso nos hace entender cuán pecador somos y que necesitamos de un Salvador. Vamos allá, estamos casi ya para terminar, un poco más. Leia comigo 1 Timoteo 1:15. Vamos ler juntos de nuevo. Palavra, de nuevo todos. Palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Fuerte. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús no vino para personas buenas. Jesús no vino para personas buenas. Jesús vino para personas malas, rebeldes, desobedientes. Vino para los muertos espiritual, porque el pecado produce la muerte espiritual. Jesucristo vino para los que están enfermos espiritual, porque el pecado es la peor enfermedad que hay. Peor que el coronavirus, que el VIH. Jesús vino para salvar. Jesús vino para los injustos. En Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, hay una historia impresionante. Vamos pasar por ele aqui um ratito. Lucas 18, de 9 al 14. Cuenta la historia de dos hombres que fueron a la iglesia. Lucas 18, de 9 al 14. Dice el versículo 9. A unos que confiavam em si mesmos como justos e menospreciavam os outros, dijo também essa parábola. Lucas 18, versículo 10. Dos homens subiram ao templo a orar. Um era fariseu e outro publicano. Ele, fariseu, puesto em pé, orava consigo mesmo desta maneira: Deus, te dou graças, porque não sou como os outros homens, ladrones, injustos, adúlteros, nem a Weimar, venga aqui, por favor. Você vai fazer o papel hoje do publicano. Venga aqui, por favor, querido, suba aqui. Venga aqui. Mira o que passou. É interessante, ponga atenção. Dos homens foram à igreja. Aqui, para que a câmera nos agarre bem bonitos assim.
Dos hombres fueron a la iglesia. Uno era fariseo, era un religioso. Fariseo significa religioso. Quizás um pastor, como um cura, como um religioso assim. E o outro era um publicano. O que era um publicano? Era uma pessoa que cobrava impuestos, pero não para a alcadia, cobrava para os inimigos. Supongamos que a alcadia de Sacaba não é de Sacaba, pertence a Chile, não. Chile vai ser feio, não? Pertence a Brasil, porque Chile vai ser problema depois, não com os chilenos. Supongamos que todos os impuestos que recorre a alcadia de Sacaba vá para Brasil e não queda um centavo aqui. ¿Está bem ou está mal? Está mal, pues. Os impuestos devem quedar-se aqui, não é? Então, era assim que passava. O publicano cobrava impuestos do povo de Israel, não para Israel, sino para Roma. Todo o que entrava em Israel ia para Roma. Iba para Roma. ¿Qué le parece? ¿Las personas iban a gustar o no iban a gustar de él? No, pues era odiado por la gente. Era menospreciado. Era la basura de las basuras. No usted, no, la historia cuenta, ¿no? Póngase tranquilo. Y el fariseo, el religioso, lindo. ¿Qué dijo el fariseo? Los dos en la iglesia. El fariseo, mira el versículo 11, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, orava consigo mesmo. Mira, já começou mal. Orava consigo, nem orava para Deus, orava para si mesmo. ¿Qué decía el fariseo? Mira, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, apuntando, não é? Adúlteros, nem aún como este publicano desgraciado que cobra impuestos para outra alcadia miserável. Pois. Mira, versículo 12, quédate aqui, publicano. Versículo 12, que diz aí? Ayuno 2 vezes a semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, mais lejos assim, isso. No quería ni alzar los ojos al cielo, mira hacia abajo, usted no quería ni mirar al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. En otras palabras, Dios, ten misericordia de mí pecador. Dile, Dios, ten misericordia de mí pecador. Golpea el pecho. Dios, tenga misericordia de mí pecador. Mira comigo, leia comigo ele 14, leia comigo ele 14, Lucas 18, 14, leia comigo. Os digo que este descendió a su casa justificado, o sea, perdonado, antes que otro, porque cualquiera que se enaltece será humilhado, e el que se humilha será enaltecido. Ponga atenção aqui. 2 homens dentro da igreja. Uno orgulhoso de sua religião, el outro pecador distante de Deus, que hace uma oração muito sencilla. Você ha visto sua oração aqui? Deus, tem misericórdia de mim, se propício a mim, pecador. Solo isso ele orou, solo isso. Entrou em la igreja condenado e salió perdonado. Gracias. Quizás usted hoje se sienta assim como esse pecador. Quizás usted entrou aqui hoje cargado de culpas de seu pecado. Quizás usted entrou aqui dessa maneira, usted não tem valentia nem para mirar arriba. Usted quando vai orar, usted não suporta, porque usted recuerda a carga del pecado que está cargando. Quizás hoje aqui usted entrou desta maneira. E Cristo vino para salvar pecadores como usted, como usted, como usted. Não viva mais bajo su pecado hoje. Não viva mais bajo su pecado. Cristo vino salvar pecadores. Ele morreu em la cruz por los pecadores. Ele dijo que não são, Jesus dijo,
O texto, para que você tome nota, está aqui. O texto está em São Mateus, capítulo 9, versículo 11 al 13. São Mateus 9, del 11 al 13, Jesus dijo: no son los sanos que necesitan de médico, sino los enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por isso que uma das mentiras de Satanás é esta. Ponga atenção, jovem que está aqui, jovem adolescente, padre de família. Uma das mentiras de Satanás é essa. Quando pecamos, Satanás disse: nunca mais vayas a la igreja, que vergüenza, usted pecou. E nós dizemos: é verdade, nunca mais vou ir, tenho vergüenza. E Satanás aplaude essa mentira, porque você aceitou uma mentira. Sepa que quando pecas, corra a la igreja, corra a Cristo, assim como alguém que se acidente na carretera, Avenida Viliação, carretera se acaba, um acidente, eu vou agarrar esse acidentado e vou levar não a uma isla, não a ver o parque da família em Cochabamba, não vou levar a comer chicharrón de cerdo, eu vou agarrar esse acidentado e vou levar ao hospital, e le vou tratar, e le vou sanar, e le vou curar, porque os enfermos necessitam de médico. Se você entrou aqui hoje pecador, se estás vendo esse vídeo e eres um pecador, hoje confiese a Cristo como essa oração. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador, tem misericórdia de mim. Não esperes hasta el dia del juicio. Habrá um juicio donde se llama la Biblia el gran trono blanco del juicio, donde el gran juez Dios se sentará. Hoy Jesucristo es su abogado. Ponga atención, hoy Jesucristo es nuestro abogado. 1 Juan capítulo 1 versículo 9 dice: hijitos, no pequéis, pero si pecar, tenemos un abogado, Jesucristo el justo. Si pecamos, hoy Jesús es nuestro abogado, pero en aquel día del gran juicio, Jesucristo no será abogado, Jesucristo será juez. Já não haverá mais perdão, já não haverá mais oportunidade. Ai, papito, Deus, monasca, Senhor, Deus, ajuda-me, dá-me uma oportunidade. Não, o dia aceitável é hoje. Corandía, hoje é o dia aceitável. Não é amanhã, não é a próxima semana e nem o próximo ano. Hoje, se oyere a voz del Senhor, não endurezcáis vuestros corazones, porque hoje é dia de salvação. Hoy, não esperes hasta llegar el gran juicio, porque vai ser tarde demais, e você vai ser lançado en el infierno por sempre, sem misericórdia, sem perdão e sem retorno, sem vuelta. Pero hoy hay uma oportunidade, é hoy, porque Jesus vino a salvar a los pecadores. E eu termino com, quero caminar aqui para terminar com essa última parte do versículo, que diz que Cristo Jesús vino al mundo. Ponga, Nicolás, por favor, 1 Timoteo 1:15 na pantalla. Palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. De las cuales yo soy el primero. Es Pablo diciendo: yo soy el primero. Pablo está dizendo: eu sou o pior. Como assim, Pablo? Você não é cristiano? Não é um apóstolo? O que Pablo está haciendo aqui não é uma comparação com outras pessoas. Esse é um bom pecador, esse é médio, e eu sou o pior. Não é isso. Pablo se está comparando com o mesmo Deus. Delante de Deus, somos o pior de los pecadores. Porque Ele é santo, santíssimo. Então, qualquer pecado que cometemos nos vuelve o pior de los pecadores. É como uma novia linda, maravilhosa, entrando aqui. O pastor Pablo aqui, o ministério de alabanza preparado, e uma alfombra roja, e a novia entra linda, maravilhosa, exuberante. E de pronto um niño travieso deja cair ketchup, mostaza, mayonesa
un chupete, algo que mancha el vestido de la novia. Nadie más va a mirar a la novia, sino va a mirar la suciedad. Que manchó su vestido, que feo. Así es el pecado. Dios es tan santo que cualquier pecado, por pequeño que sea, es una mancha en la santidad de Dios. Y Pablo está diciendo, delante de Dios, yo soy el peor pecador. Yo soy el peor pecador. Mira conmigo el versículo, 2 versículos antes, capítulo 1, versículo 13. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Mira comigo. Pablo, ele vai contar seu próprio testemunho. Mira como era esse homem. Mira como era esse homem. 1 Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, que Pablo, Pablo, sim, eu sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recebido a misericórdia porque le hice por ignorância e incredulidade. Pablo, ele era blasfemo. Ele falava mal de Deus, ele hacía burla de Deus antes de ser cristiano. Pablo, ele era um perseguidor. Ele era como um caçador que caçava os cristianos para matar. Quando o primeiro diácono da igreja, chamado Esteban, foi morto a piedras, quem agarrou os vestidos de los assassinos foi Pablo. Pablo estava mirando mientras Esteban era morto. Pablo era um perseguidor da igreja. Era terrível esse homem. E aqui disse que ele era injuriador. Ele era um agressor violento. Ele era cruel. Queridos, e se Deus pudo salvar, ponga atenção, se Deus pudo salvar a esse homem, tão terrível e perigoso, Deus pode salvar a você, Deus pode salvar a você, Deus pode salvar a mim. E agora pergunto, será que Cristo vino a este mundo para salvar você? Será que você já foi rescatado de seus pecados, de la culpa de seu pecado? Você já foi librado de la punição, del castigo eterno que lhe espera? Esta é uma palavra fiel e digna de ser recebida por você? Ou estás razonando e fazendo burla dessa palavra nessa noite? Você aceita essa palavra como está sendo predicada hoje completamente? Ou você já tem suas próprias ideias aí de salvação? Ah, não, missionário, eu penso que é de outra maneira. Eu tenho minhas ideias, eu penso que é de outra maneira. Não. Ou você está aceitando completamente essa palavra? Porque, queridos, essa palavra é sua única esperança de salvação. Essa palavra. Solo ella. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eu termino essa prédica contando a história de uma pessoa e depois vamos a orar. Ponga atenção. Eu termino essa prédica contando a história de uma pessoa que escreveu uma música maravilhosa, que muitos lugares cantam. Esse homem se chama John Newton. Ele escreveu uma música que se chama, um hino cristiano, que se chama Sublime Gracia, que diz assim: Sublime gracia del Senhor, que a um infeliz salvou. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido e ele me halló. Essa música se chama Sublime Gracia. Foi ele que escreveu. Pero antes de ser cristiano, evangélico, ele era um marinheiro. Trabalhava em um grande barco, pero não era um barco de turismo, sino que ele dedicou sua vida ao tráfico de pessoas. John Newton era um marinheiro que traficava escravos. Ele viveu uma vida de blasfêmia contra Deus. John Newton viveu toda classe de pecados que você pode imaginar. Hasta o dia que Deus nos salvou. E ele foi um pastor em Inglaterra.
Por muitos anos predicou a palavra em Inglaterra. Pero ponga atenção, quando já muito viejito, anciano, esse pastor anciano que viveu toda essa vida de pecado, ele começou a ter pérdida de memória, como mal de Alzheimer, que empieza a olvidar as coisas. Esse pastor estava predicando e ele olvidava às vezes a prédica, e era muito vergonzoso para ele. E ele decidiu o seguinte, que cada vez que ele estivesse predicando e ele olvidasse a prédica, ele sempre ia dizer algo. Ou seja, ele estava predicando, e se ele olvidasse a prédica, ele tinha uma frase que estava aí para que ele pudesse dizer, e a frase era essa: eu sou um grande pecador, dizia John Newton. Eu sou um grande pecador, pero Jesus é um Salvador aún mais grande. Está predicando e olvidou a prédica. Amnésia, mal de Alzheimer. E ele gritava: eu sou um grande pecador, pero Jesus é um Salvador aún mais grande. Porque John Newton se acordava de seu tempo que traficava pessoas, que cometia toda classe de pecados. E Jesus lo salvou. E este deveria ser nosso testemunho hoje aqui, para todos nós que estamos aqui. E se você é cristiano, esse deveria ser, se você já é cristiano, esse deveria ser seu testemunho. Pero se todavia não é cristiano, venha a Cristo hoje mesmo, cargado de seus pecados. Vem, corra. Póngase parado, por favor, igreja. Hermanos, todos parados, por favor. Ponga atenção. Cristo tiene más gracia para perdonar do que usted puede tener de pecados. Sus pecados, mire acá, sus pecados são como uma pequena isla. Mire aqui, por favor. Sus pecados são como uma pequena isla, pero el perdão de Deus é como um oceano de águas que vai cobrir essa isla. E aí mais, solo que você pueda dizer: Cristo, tem misericórdia de mim que sou pecador. Com essa sencilla oração: Cristo, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Cristo disse que aquele que viene a mim, jamás lo echarei fuera. Los brazos de Cristo estão abertos hoje. Los portones del paraíso estão abertos. E Cristo te dice: entra por la puerta estrecha. Entra. Há uma porta para entrar. Se você hoje dá esse passo de fé e confia em Ele, Ele te salvará, te perdonará, viverá dentro de você. E um dia quando mueras, quando eu muero, o próprio Cristo me vai levar à presença de Deus e me vai apresentar a Deus e viverei com Ele por sempre. Esta é uma palavra fiel e digna de ser recebida por todos. Que Cristo Jesus vino ao mundo para salvar a los pecadores, de las quais eu sou o primeiro. Eu quero orar com você. Você que está aqui e já é cristiano, você vai orar dizendo: Senhor, graças por tão grande salvação. Você que está aqui já é cristiano, você vai orar e vai dizer: Senhor, como dizem em quechua, Pachi, Senhor, ni Deus, ni Pachis. Pachi, Senhor, ni. Graças, Senhor, por tão grande salvação. E se estás aqui ou estás em sua casa e todavia não eres cristiano, hoje é noite de salvação. Se há alguém entre nós que todavia não é cristiano e estás aqui, eu te invito a passar aqui adelante para que oremos por você essa noite. Você vai rendir sua vida a Cristo. Cristo te perdonará. Ele será seu Senhor e Salvador. Passe aqui adelante, você que todavia não é cristiano, venga aqui e vamos a orar com você. Deus te perdonará. Cristo será seu Senhor por sempre, porque Ele vino para salvar a los pecadores. Você que entrou aqui pecador, não vuelva a sua casa pecador, vuelva perdonado. Receba Cristo hoje. E se estás aqui, já eres um cristiano,
Dile, Senhor, gracias. Gracias. Dá a nota. Só esse coro. Sublime es, perfecto es su amor. Moriste en mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ministério, suba por favor. Ministério, por favor. E agora, ministério, suba por favor. Libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste em mim. Ajudem as vozes. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Nicolás, tenemos la letra. Aquí está la letra. Gracias sublime es, cante. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Cante, ministério. Por lo que hiciste en mí. Una vez más, gracias sublime. Usted que nessa noite necessita ser fortalecido por Deus. Usted que nessa noite necessita ser fortalecido por Deus. Usted entrou aqui, está preocupado. Usted entrou aqui e necessita força para seguir adelante. Usted que entrou aqui e necessita dizer: Senhor, perdona-me. Senhor, me ajuda, dá-me força. Passe aqui adelante. Venga, vamos a orar. Passe aqui. Usted que disse: Senhor, fortalece minha vida. Fortalece minha vida. Passe aqui adelante. Queremos orar com você. Passe aqui, siga cantando, siga cantando. Essa alabança é belíssima. Siga cantando. Usted que disse: Senhor, fortaleça minha vida. Fortaleça minha vida. Já não puedo viver assim. Senhor, dá-me força para vencer a tentação. Senhor, dá-me força para vencer o pecado. Senhor, dá-me força para bendecir minha família. Senhor, salva minha família. Senhor, salva meu hogar. Senhor, perdona meus pecados. Sana minhas enfermidades. Venga aqui adelante. Venga aqui adelante. Vamos orar. Vamos orar. Gracias sublime es, perfecto, perfecto es su amor. Hoy estamos delante del Señor, el Señor que perdona. Siga cantando, siga cantando. Estamos delante. Venga Isaac, venga hijito. Eso Isaac, muy bien. Dios bendiga essa igreja. Sea fortalecido por Dios. Hoy Dios perdona pecados. Hoy Dios te restaura. Porque Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aleluyas. Jesús, Jesús, te adoro por lo que hiciste. Digno es el Cordero de Dios. Esa parte. Digno es el Cordero de Dios. Digno es año el que la muerte venció. Digno es el Cordero. Señor, estamos en tu presencia. Perdónanos. Siga, siga con esa parte del Cordero. Siga, siga. Señor, perdónanos. Restauranos. Señor, perdónanos, restauranos, recíbenos como a tu Hijo, restauranos y perdónanos, fortalece ese pueblo, fortalécenos, Señor.
Tú eres digno por siempre, siempre. Bendiga su iglesia, bendiga cada uno que entró aquí. Sana enfermedades, Señor, te clamamos. Perdona pecados, restaura, da fuerza. Perdona, restaura, limpia, da fuerza. Señor, ayúdanos. Yanapawai, Señor, Yanapawai, Señor, Yanapawai, Señor. Socórrenos, Señor. Socórrenos, Señor. Socórrenos, socórrenos, socórrenos. Gracias sublime es. Perfecto es su amor. Pastora Josie, suba aquí. Pastora Josie, venga aqui orar. Vamos terminar. Venga, pastora.